indumentária maravilhosa do Edu Elias. Esse Falcão, craque. Maravilhoso. Um abraço, amigo. Vamos lá, agora os bastidores. Por que Ancelotti decidiu deixar o Botafogo? O filho do Carlo, o David, não treina mais o Clube da Estrela Solitária. Você vai entender por quê agora. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, eu já vou soltar o vídeo, é rapidinho, tá bom? A gente vai estar aqui reagindo no vídeo da ESPN, uma análise aqui, informações importantes do nosso Botafogo, né? Mas antes da gente soltar o vídeo, pessoal, eu ia pedir pra você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora lá? Eu tenho um contrato aqui até o final de 2026. Estou feliz, desfrutando de estar em um clube grande. Mas a história mudou. De novo, o Botafogo começa o planejamento para o próximo ano sem um comandante, assim como no início dessa temporada. Preocupa por um lado, por outro lado, todo mundo vai achar bom porque é um cara inexperiente. A preocupação é arranjar um técnico à altura do que o time já conquistou e quer conquistar para fazer o trabalho certo. Olha, bom não é, né? A gente viu aí no ano passado que foi meio complicado. A gente até que não foi tão mal, mas enfim, podia ter ido melhor. Vamos pro mercado, vamos à luta. Eu acho que tem alguém bom para vir aí pra gente. A decisão de deixar o Botafogo foi do próprio David Ancelotti. O motivo principal é que o clube optou por demitir o preparador físico Luca Guerra, por falta de alinhamento entre o profissional e o departamento médico. David não concordou e decidiu sair, em uma conversa amigável. O entendimento da diretoria é que o Botafogo não poderia ter outro ano com tantas lesões como sofreu em 2025. O departamento médico do Botafogo ficou lotado esse ano. Muitos atletas sofreram lesões durante os treinos. A intensidade das atividades gerou ruídos internos em certos momentos. Outro fator, segundo fontes ouvidas pela ESPN, é que David se sentiu inseguro em relação ao planejamento para 2026. Além de temer a venda de jogadores importantes, ele não teve garantias sobre reposição de peças e novos investimentos. O clube agora corre contra o tempo para anunciar a nova comissão técnica. O torcedor espera que esse acerto seja breve. Números do Botafogo desde a estreia do David Ancelotti: 32 jogos, 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de 55%, 48 gols marcados, 35 sofridos. E agora o Botafogo, mais uma vez, procura treinador, né? A gente teve a saída do Luiz Castro, porque recebeu uma proposta, do Arthur Jorge, que também quis. Tem, de novo, esse cenário, muita troca no Botafogo, sim, né, Elton? Depois do Mundial, acabou demitindo o Renato Paiva. Por motivos diferentes, exatamente. Nesse caso que o Botafogo mesmo quis. E nas temporadas em que começou o ano sem treinador, demorou um pouco para contratar um novo técnico. Vamos ver se o Botafogo vai fazer isso em 2026, quando o Campeonato Brasileiro começa em janeiro. E a gente vai falar sobre isso, né? O Botafogo tem a fase prévia da Libertadores, que também antecede a fase de grupos. O Botafogo não está classificado diretamente à fase de grupos da Libertadores por conta de não ter havido um G7, né? E aí, nesse caso, um G6, né? O Botafogo foi o sexto colocado. E aí o sexto colocado iria para a fase de grupos se Cruzeiro e Fluminense fossem para a final da Copa do Brasil. O trabalho do David Ancelotti, ele foi um trabalho regular. Ele conseguiu fazer o time estancar uma sangria defensiva, melhorar alguns elementos do jogo, fez o Botafogo reagir e na última rodada chegar a esse sexto lugar, né, que permitiria até o Botafogo disputar. Mas você viu o trabalho ainda em crescimento, ainda em evolução? Não via.
Não via, e eu acho que também não é só culpa do David Ancelotti, né? Porque ele chegou no meio do caminho, tentando estancar uma sangria ali. O Botafogo vinha de um excelente resultado, talvez o resultado mais expressivo do ano, né? Um brasileiro venceu o PSG, foi o que o Botafogo fez no Mundial de Clubes da FIFA. E depois o Botafogo se perdeu um pouco, a Libertadores decepcionou, acabou caindo também na Copa do Brasil, né? Num clássico, é verdade, no clássico estadual, mas entrou como favorito nesse clássico, porque o Vasco não era ainda aquele time equilibrado que se tornou um pouco depois, mas de qualquer forma foi um trabalho que levou o Botafogo a disputar mais uma Libertadores, por mais que ainda tenha que fazer 4 jogos para ir para a fase de grupos. Vamos ver agora os próximos passos, essa é que é a questão. Como o John Textor vai tratar essa mudança de comando e como o técnico que virá tratará esse elenco e a forma do Botafogo trabalhar. Porque parece, Edu, que por mais que o Botafogo tenha conquistado um brasileiro, tenha conquistado um Libertadores, e tenha sido um time, né, que mostrou se colocar de novo entre os protagonistas do futebol brasileiro, tem feito muitas trocas de treinador. E isso talvez mostre uma instabilidade para o mercado. Será que eu vou ter tempo de trabalhar? Então você acha importante começar logo, definir quem vai assumir o time? Claro. Rafael Guanais seria uma boa opção? Um dos nomes ventilados, né? Eu acho que é um salto bem grande, né, na carreira do Rafael Guanais, mas pelo que ele apresentou no Mirassol, cedo ou tarde ele vai bater num clube de ponta do futebol brasileiro e quem sabe pode ser o Botafogo. Não acho o nome ruim não, Edu. Agora, ele não tem, talvez, ainda o peso para o John Textor dizer, eu vou bancar esse cara até o final. Aí depende muito, logicamente, dos resultados. Vamos ver se esse passo será dado, se o Botafogo vai dar esse passo, que eu acho que depende muito mais do Botafogo do que do Rafael Guanais, caso essa proposta aconteça, porque certamente ele aceitaria disputar a Libertadores, não pelo Mirassol, mas por um outro clube que vai dar a ele a possibilidade de disputar outros títulos na temporada que vem. E o Botafogo não deu muita sorte no sorteio, o sorteio que transmitimos nesta quinta-feira, a segunda fase da Conmebol Libertadores. Há times que disputam a primeira fase, os brasileiros entram já na segunda, né? Então, o Bahia vai pegar o O'Higgins, do Chile, e o Botafogo, um representante da Bolívia. The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí. Potosí é ainda mais alto que La Paz. Isso não se deu bem no sorteio o Botafogo. The Strongest, que foi adversário do Bahia na fase prévia da Libertadores desse ano, né? Pode ser aí no caminho do Botafogo, lembrando que eles não se enfrentam caso passem de fase. Não teremos um confronto brasileiro. Se os dois passarem, né, podemos ter mais 2 brasileiros, obviamente, na Conmebol Libertadores. O nome do time que o Bahia vai enfrentar é o O'Higgins, mas eu achei muito boa, né, esse confronto. Foi bom pro Bahia também. O Bahia que pode enfrentar o Tolima, caso passe. É um dos times que podem atravessar o caminho do Bahia, é o Tolima, que já numa fase prévia da Libertadores eliminou um clube brasileiro, que foi o Corinthians. E o Botafogo, avançando, pode pegar o Argentino Júnior ou um equatoriano. Pode ser LDU, pode ser Barcelona, ou seja, realmente... Barcelona que eliminou o Corinthians esse ano. Não deu sorte no sorteio o Botafogo, realmente. Bom, dança das cadeiras dos técnicos é algo normal, mas essa época, final do ano, dezembro, janeiro, a gente tem o mercado da bola esquentando e definições. Vamos falar do Inter. Vamos lá, já falei aqui que eu sou péssimo em ditados populares, mas tem aquele do gato escaldado, tananã. Medo de água fria. Muito obrigado. O botafoguense tá escaldado, porque numa virada de ano viu a troca de técnico por motivos diferentes, absolutamente diferentes, mas viu o impacto que teve ao longo de quase toda a temporada seguinte. Quanto esse cenário preocupa ou quanto você acha que o que aconteceu foi muito particular e nada a ver com o que pode acontecer de agora em diante? Eu acho que preocupa menos porque o nível de confiança do torcedor no trabalho do David, ele era muito menor do que era no trabalho do Arthur Jorge, no trabalho do Luiz Castro, há 2 temporadas. Não havia uma certeza de que, bom, com o David esse time vai bombar no ano que vem. Eu não acho que ele merecia demissão, ele não foi demitido, mas não acho que ele merecia demissão, mas era um trabalho
trabalho que estava buscando se afirmar em uma temporada complicada do Botafogo. O mérito da questão do preparador físico é uma coisa muito interna do clube, e se o clube entende que os métodos do preparador físico estavam causando lesões dentro do elenco do Botafogo, é direito do clube querer mexer nessa posição. Mas eu acho que o combo dessa saída ele é um pouco além do que a questão específica do preparador físico. O que fica dessa situação é que ninguém para no Botafogo. Os técnicos, as pessoas não querem ficar no Botafogo. É claro que são casos diferentes, né? O Luiz Castro recebeu uma proposta monumental com o campeonato em andamento, e foi. O Arthur Jorge recebeu uma belíssima proposta monumental também com temporada encerrada, e foi. E agora o David Ancelotti, na primeira grande desavença com a diretoria, também pegou sua mochilinha e se mandou. Eu acho que essa é a questão principal que o Botafogo tem que observar. Por que é que um ambiente que era para ser um ambiente tão promissor, de um trabalho de longo prazo, não consegue segurar as pessoas em termos de satisfação mesmo? Jogadores querem sair a todo instante, comissões técnicas são desmontadas a todo instante, e isso, claro que isso atrapalha o trabalho, né? Assim, então era um trabalho ainda longe de ser afirmado, o trabalho do David, mas a todo instante o clube ficar reiniciando a máquina, nem sempre a máquina vai performar bem. Então o Botafogo volta a ser uma grande interrogação para a próxima temporada. A gente não sabe quem será a comissão técnica em termos de qualidade, em termos de perfil. Pelas informações da Roberta, o próprio David Ancelotti tinha dúvidas quanto ao nível de investimento. O Botafogo pode tomar um transfer ban pela questão do Almada. A gente está vendo o Botafogo negociar a troca com o São Paulo para não ter que gastar dinheiro. Então, neste momento, o Botafogo é uma enorme interrogação para a próxima temporada. Mais uma comissão técnica pega a mochilinha e vai embora do clube. André, um nome especulado é o Guanais, do Mirassol, mas não houve entrevista, não foi procurado o Mirassol, mas é um nome e a gente sabia que qualquer vaga boa no futebol brasileiro, o nome dele vai pipocar. Mas queria que você falasse. O Guanais, digamos assim, estava vivendo um período que o Vojvoda conheceu bem, né? No início do sucesso da era Vojvoda no Fortaleza, o telefone evidentemente tocava demais por clubes de maior expressão, com mais orçamento e mais ambição. Isso certamente acontece nesse momento com o Guanais. Mas concordando com absolutamente tudo que o Gustavo disse, tem um problema do ponto de vista prático que aumenta agora, né? Hoje nós sabemos que aquela demora para contratar um treinador que acabou sendo o David Ancelotti, se deu porque o plano A, o B, o C, Não, na época D... foi o Renato Paiva. O Botafogo demorou e contratou o Renato Paiva. E aí o Renato caiu depois do Mundial e veio o Ancelotti. Verdade. Então eu me antecipei. Mas de qualquer maneira o Botafogo demorou tanto tempo para contratar um treinador que acabou sendo o Renato e não o David, porque os 6 primeiros nomes tentados pelo Textor, porque foi ele que disse isso publicamente, não quiseram assumir o Botafogo. E agora nós temos mais uma história de um ano em que o Renato foi demitido depois de ganhar do Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes da FIFA, na Copa do Mundo de Clubes, daquela maneira com pouquíssimos jogos, pouco tempo de trabalho. Foi contratado o David Ancelotti e não quis ficar no clube também. Não quis atravessar uma temporada a outra no comando do time que ele aprendeu a conhecer melhor. Ou seja, tinha muito mais possibilidades. Tudo bem aí, Felipe? Tudo bem. Quase caiu o iPad. É isso. Mas foi salvo, nenhum problema. Tinha muito mais possibilidades de dar um passo à frente, sequência de ideias, aquela coisa toda que a gente defende sobre a estabilidade dos treinadores aqui no nosso futebol. Então é mais um técnico que decide sair do Botafogo. Ok, nesse caso aconteceu um problema interno, a demissão de um profissional, inicialmente ele teria concordado, depois não, mas sempre se trata de coisas que acontecem internamente que desagradam profissionais, sejam eles jogadores, treinadores ou membros da comissão técnica, e no Botafogo tem sido comum eles abrirem a porta para sair. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortezinhos de notícia do nosso fogão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!